Pois bem, prosseguindo com o estudo da escatologia bíblica 2, estamos falando sobre os sinais do fim na nação de Israel. Agora vamos ao número 3.2 do nosso material didático. Resumo do desenvolvimento populacional israelita em Canaã. Bom, então nós percebemos um crescimento de Israel de 1948, quando havia ali 650 mil habitantes, né? E em 2020 o número da população já é de 9.227.700, ok? E nós sabemos que, na verdade, o número de judeus no mundo é muito grande, porque os judeus, exatamente como eles sempre tiveram espalhados pelo mundo, eles acabaram, vamos dizer, gerando muitas pessoas que acabaram sendo proibido de dizer que era judeu, por isso diziam católicos, cristãos novos, ok? Então se diz que no Brasil, em cada 4, um é judeu e não sabe, ok? Mas a população brasileira, uma grande parte, descende sim de judeus que tiveram que ter seus nomes mudados e hoje é mais difícil de identificar, mas é possível. Então, em 2020 saiu, né, esse resumo interessante e mostra o crescimento em habitantes. No número 3.3, eu falo aí sobre um resumo dos conflitos árabe-israelenses. Bom, por que comentar sobre isso nesse ponto? Porque quando nasce Israel, em 1948, né, os conflitos vão surgir imediatamente. Então, hoje, dia 13 de maio de 2021, está acontecendo conflitos entre Israel e os árabes. Porque hoje eles ainda mantêm um ódio a Israel, só que esse ódio é muito menor. Naquele período ali, quando Israel, vamos dizer, decreta a independência do seu Estado, porque a ONU não deu uma independência a Israel, ok? Eles decretaram a independência quase um ano depois da resolução da ONU. E os árabes, eles não queriam aceitar nenhuma delas, é claro. Os árabes, eles não queriam que os judeus voltassem para a terra de Canaã. O problema era tão grande, e como eu disse numa outra aula, Albert Einstein chegou a falar, olha, esquece essa profecia, a terra já está habitada por outras pessoas, né? Você tem que, você judeu que vive nos Estados Unidos, vai se tornar americano, e acabou. Né? Chegou a ver essa proposta, tá ok? E os árabes, por quê? Os árabes era, vamos dizer, aquele ódio terrível, eles não aceitavam agora perder a terra, ou ceder a terra. Não? Então, um resumo sobre os conflitos árabe-israelenses. Eu separei Isaías, capítulo 19, versículo 16 e 17, para simbolizar esses conflitos. Né? Ele diz o seguinte: naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão de Yahvé dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito de Yahvé dos exércitos, do que determinou contra eles. Pois bem, Isaías profetizou lá em 700 a.C. O Egito já não era mais aquela potência, né, de antes, né, tanto que vai acabar sendo dominada, né, pela Babilônia. Então o Egito já não era uma grande potência ali em 700 a.C. Mas praticamente ninguém falaria em um estado tão pobre como Israel chegar um dia dele ser muito superior aos egípcios, tá bom? A ponto de se juntar 3 israelenses contra 100 egípcios, os 3 israelitas vencem. Com inteligência, com técnica, avanço tecnológico, mas também nós sabemos que não tem como, tem que ter a ajuda de Deus. Então é isso que vai acontecer. Vão ter relatos até de soldados árabes falando até que viram anjos lutando a favor de Israel. Então é um testemunho, vamos dizer, significativo. Você está falando de um árabe, né? Ele dá esse testemunho, é interessante. Bom, então as guerras que vão se destacar são principalmente duas, né? A Guerra dos 6 Dias
e a Guerra do Yom Kippur, ok? Teve também a Guerra do Sinai, que foi em 1956, de 29 de outubro a 5 de novembro, e a Guerra dos Desgastes, que foi de 68 a 70, mas foram menores. Mas essas duas guerras, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, elas foram assim, extremamente significativas para a religião, para a demonstração de força de Israel também, mas principalmente para a religião. Principalmente para a religião, você percebe até pelo nome de uma das guerras, Yom Kippur. Bom, então o que aconteceu nessas guerras que é assim um sinal para nós, e que essas duas guerras talvez elas sejam o cumprimento daquela profecia de Ezequiel, capítulo 37, que eu falei para vocês em outro módulo, que ele via os ossos se juntarem, depois surgir nervo, surgir carne e surgir pele. Tá ok? Então, ele viu os ossos se juntarem e viu, assim, 3 processos, não, que significava só falta o espírito entrar no corpo. Então, esses 3 processos nós podemos dizer que já aconteceu. Né? Vamos dizer, o juntar teria se cumprido ainda no século XIX, quando foi criado o processo chamado sionismo, ou seja, vamos voltar para a terra de Canaã, vamos reconquistar aquele lugar. Então isso nasceu ainda no século XIX, ok? No século XX, vamos dizer, existe praticamente aquele, vamos dizer assim, cumprimento, né, da sobrevivência deles na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Mas aí você tem 3 processos. Desses 3 processos, tranquilamente a Guerra dos 6 Dias e o Yom Kippur são cumprimentos, né? Provavelmente elas representando, né, já, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, ela pode ser os ossos que já se juntaram e aí surge nervo, ok? Porque nessa Guerra dos 6 Dias, Israel ele vai ter uma grande vitória numérica, poderosa, que nos evidenciam que são milagres, né, que Deus operou, ok? Mas eles também farão conquistas importantes. Então vejamos, ela durou de 5 de junho a 11 de junho de 1967. Foi uma guerra que durou 6 dias. O resultado da guerra foram 10 mil egípcios mortos, 15 mil jordanianos e iraquianos mortos. Os judeus venceram, mesmo sendo apenas 3 mil contra 100 mil dos países árabes. Olha, era a proporção de 3 para 100. Por isso que eu falei, é uma proporção que você não tem como pensar que 3 homens, né, na proporção, consigam vencer 100. Só que Israel, além de ter, vamos dizer, ser um povo inteligente, né, nós sabemos que Israel, comparado pelo Brasil, por exemplo, o Brasil até hoje não tem um prêmio Nobel em nenhuma área da ciência, não tem nenhum prêmio Nobel. Israel tem dezenas, sem falar de Albert Einstein. Então, sempre foi assim no meio dos judeus, eles sempre foram um povo culturalmente muito desenvolvido. Tudo isso graças à leitura da Bíblia. Não é que para ler a Bíblia, eles, claro, precisavam aprender a ler. Para ler o Antigo Testamento, melhor dizendo deles, a Tanakh, eles tinham que aprender a ler, isso era a regra. Então todo mundo tinha que saber ler. Então sempre foi um povo muito inteligente, graças à Bíblia. O que a Bíblia, nesse sentido, já é uma bênção para Israel. Então, tecnologicamente falando, eles sempre foram muito avançados, tanto que hoje é o país número 1 do mundo em tecnologia. Ok? Isso é estatístico, já saiu nos jornais tudo. Eles já ultrapassaram os Estados Unidos. Ok? Então, o que é que falaria naquela época do Egito chegar a uma proporção de, por exemplo, se juntar 100 egípcios contra 3 israelitas, eles vencem. E depois disso, Israel avançou muito mais, né, do que o Egito. O Egito, né, continua um país atrasado, até pelos problemas, né, que eles têm lá com os radicais árabes. Então, continua um país atrasado se comparado a Israel. Nessa Guerra dos 6 Dias, os israelitas venceram sendo 3 contra 100, e também eles ampliaram para quase 4 vezes mais o seu território. Quando você ouve falando nos jornais em territórios ocupados por Israel,
Mas o que aconteceu? Israel foi atacado pelos árabes, tá ok? E nessa guerra, Israel conquistou territórios. Aí falou, você tem que devolver. Mas aí falou, olha só, esse território aqui, segundo a profecia, até de um documento que vocês têm aí, que é a Bíblia, né? Segundo um documento, né, histórico, nós temos direito a essa terra. Essa profecia é conhecida de todos, tanto que tem aquele ditado árabe, né, que eles falavam ironizando. Todos eles sabiam da profecia de que Israel voltaria para lá. E agora se cumpriu essa profecia, tá ok? Né? E Israel então falou, bom, eu não vou devolver as terras porque essas terras são minhas segundo a profecia. E as resoluções da ONU, elas dizem, olha, essas terras são territórios ocupados. Essa região será provavelmente chave para a questão do anticristo. É uma possibilidade muito grande, porque o anticristo deve chegar exatamente com uma proposta para solucionar esse problema entre judeu e os árabes, ok? E sempre lembrando, por que essa resolução, ou seja, ela não condena Israel definitivo? Ela só não condena Israel porque os Estados Unidos é o único país que ainda vai contra Israel. Todos os outros países já votaram sim. E os Estados Unidos vai lá e coloca não. Então, enquanto tiver um país com poder de veto, ele disser não, então aquela resolução não pode ser determinada. Então, por isso a possibilidade do anticristo, por exemplo, surgir nos Estados Unidos. Porque se o anticristo surge ali, ele fala com Israel, olha, se vocês não aceitarem, vamos dizer, manter essa aliança, eu tiro o meu poder de veto e no dia seguinte as tropas da ONU, as tropas do mundo todo, estão aí em Canaã para destruir vocês. Ou seja, essa é uma hipótese, né? Claro, estou colocando uma hipótese. Mas essa guerra, ela foi fundamental porque ela talvez tenha gerado a arma que o anticristo terá para tentar convencer as nações a destruir Israel. Então, por isso, essa guerra dos 6 dias, ela é, assim, na história, muito importante. Ela mostrou um desenvolvimento, né, de Israel, tá ok? Porque realmente era uma nação, então, avançada, desenvolvida, tá bom? Comparado com os outros países. Era uma nação rica também, nós sabemos que o dinheiro do mundo está nas mãos dos judeus, tá ok? Então, eles conseguiram, a inteligência com o dinheiro, conseguiram se desenvolver rápido também. E uma outra questão religiosa que envolve essa guerra dos 6 dias, que é bem interessante, é a dos manuscritos do Mar Morto. Porque os manuscritos do Mar Morto, eles começaram a ser encontrados ainda na década de 40, tá ok? E foram sendo encontrados, e na década de 60, em 1967, quando ocorre essa guerra, os pergaminhos do Mar Morto já tinham praticamente sido todos encontrados e eles estavam sob posse do rei da Jordânia. O rei da Jordânia que dominava esses documentos. Acabou que na guerra Israel tomou uma região onde estavam os documentos. Não, devolve os documentos. Não, mas espera aí, esses documentos são meus. Esses documentos, a história comprova que eles foram feitos por um grupo de israelitas, né? Ou pelo menos a grande evidência, né, que seria feito por um grupo de israelitas chamado essênios. E esses textos, a sua grande maioria, são textos da vida de Israel, não é texto da vida árabe, né? Então Israel na guerra conquistou e falou, não devolvo mais. Então a partir da guerra dos 6 dias também, eles tiveram, vamos dizer, esse grande testemunho sobre terem tomado posse desses pergaminhos do Mar Morto. Bom, a segunda guerra que teve influência religiosa foi a chamada Guerra do Yom Kippur, né? Então, por que foi chamado de Guerra de Yom Kippur? Eu coloquei no material didático. 5.000 egípcios mortos, 45.000 egípcios feridos, 7.000 sírios mortos, 21.000 sírios feridos. Israelense teve 2.812 mortos, 7.500 feridos, ou seja, Israel venceu a guerra, teve mortos, mas perceba por quê. Por que foi chamado de Yom Kippur? Porque o dia de Yom Kippur é o dia do perdão. Os israelitas, eles, nesse dia, eles não fazem nada, eles, ou pelo menos não faziam, né? Não liam jornal, não ouviam rádio,
todos ficavam nas suas casas, era um feriado nacional em Israel. Eles falavam, nós voltamos para a terra da promessa. Né? Então, pelo menos no dia de Yom Kippur, era um feriado nacional, um feriado, vamos dizer, claro, muito mais do que, por exemplo, o 7 de setembro para o Brasil. Né? Então, Yom Kippur era um feriado nacional para Israel. E como eles não viam televisão, não ouviam rádio, ficavam nas suas casas orando, até os quartéis eram assim praticamente esvaziados. Os árabes falaram, poxa, o quartel vazio, eles vão ficar durante 24 horas orando? Então os árabes fizeram um ataque exatamente nesse período. E eles tomaram muita coisa. Bom, a partir do dia seguinte, um homem que é até muito odiado pelos árabes, né? O Ariel Sharon, por que ele é odiado? Quando ele pisou lá na esplanada das mesquitas, aconteceu uma intifada, uma revolta, né? Porque esse Ariel Sharon foi o homem que reorganizou o exército israelita, que sofreu durante um dia, porque estava todo mundo, né, orando, pedindo perdão, e os árabes atacaram exatamente naquele momento. Até eles se organizarem, ninguém sabia do que estava acontecendo. Né, e as fronteiras sendo atacadas, então acabou morrendo muito israelita. Tá, okay? Esse Ariel Sharon, no dia seguinte, reorganizou o que sobrou, tomou tudo de volta e ainda tomou mais um pouco. Tá bom? Então, essa guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra que durou cerca de 18 dias, em 1973. Tá bom? E essa guerra, ela também vai ter uma influência religiosa importante, por isso ela é considerada provavelmente uma das etapas dessa reconstrução do corpo, de surgir nervo, carne, pele, e como está agora desenvolvida, esperando apenas o surgimento do espírito, que eles voltem à vida, que eles se convertem. Porque nessa guerra do Yom Kippur, os políticos que não acreditavam na religião de Israel, eles ganharam um argumento muito forte. Eles começaram a falar, vocês estão vendo? A religião quase nos destruiu. Se vocês estivessem orando, se vocês estivessem no quartel, tudo organizado, eles não conseguiam tomar nada, porque nós somos muito mais organizados do que eles, muito mais avançados tecnologicamente. Só que vocês estavam parados orando. Então acabou esse negócio de religião. Hoje, a religião é totalmente separada do Estado, ou seja, cresceu esse argumento em Israel. Ok? Então esse foi um ponto negativo. Era para eles olharem por outros olhos, ok? Mesmo nesse dia, Deus não permitiu que eles fossem destruídos, ok? Era para eles olharem com outros olhos.